Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora para resolver a questão de número 4 da lista de função exponencial, né? A questão 4 diz o seguinte: ele quer que você faça o seguinte aqui, ó, analisar a alternativa para qual valor de x. No caso aqui, ó, x pertence a que conjunto? Z. Z, galera, é o conjunto dos números inteiros, ou seja, ele quer números que são positivos ou negativos, mas que sejam números que não são quebrados, né? Então, 3,1 ou 2 terços, né? Esse tipo de coisa não vai entrar aqui na história, tá? Então, bora lá. A questão que ele apresenta, né, é esse formato aqui, ó, uma equação exponencial. A gente tem 16 elevado a x mais 7 dividido por 2 é igual a 4 elevado a x mais 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: vejam vocês que a gente tem aqui, ó, a base 16 e aqui a base 4. Como a gente já viu na questão anterior, para poder resolver uma equação exponencial, a gente tem que primeiro igualar a base. Então, as bases têm que ser iguais para que a gente possa resolver. Então, aqui, como eu já tenho aqui 4, então eu vou mexer no 16, tá? Então, o 16 vai se transformar no 4, né? A gente sabe que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Coloco em parênteses, né, para dar uma separada aqui do x, mais 7 dividido por 2. E o seguinte, pessoal, veja que aqui em cima eu tenho x mais 1, ou seja, eu tenho uma soma de potências, né? Pela regra de potenciação, né, que a gente viu isso na aula de revisão de exponencial, quando a gente tem uma soma de potências, significa que antes isso era um produto, né? Então eu tenho aqui, ó, 4 elevado a x, que multiplica 4 elevado a 1. Esse termo aqui de baixo é a mesma coisa do termo de cima, tá? O que foi que eu fiz? Eu fiz apenas uma separação. Eu posso fazer isso? Posso, tá? Pela regra de potenciação. Continuando aqui a história, então eu vou apenas inverter aqui a potência. Eu tenho 2 e x, né? Então vai ficar aqui, ó, 4 elevado a x, e aqui eu coloco o quadrado fora, mais 7. E aqui eu faço meio pelos extremos. Como aqui embaixo eu tenho 2, né? E o 2 não tem potência, então eu posso pegar esse 2 e multiplicar com esse 4 aqui, ó. A potência dele é 1, então eu posso desconsiderar. Então 2 vezes 4 fica 8. E esse camarada aqui tem x, eu repito. Bom, até aqui, né, a gente minimizou um pouco a equação. O que a gente pode fazer mais? Vejam vocês que a gente tem, ó, 4 elevado a x ao quadrado e aqui a gente tem 4 elevado a x. Então, eu vou aplicar uma substituição. Eu vou dizer que esse termo aqui que tem x, né, esse 4 elevado a x e esse outro 4 elevado a x, eu vou chamar de qualquer letra que eu quiser. Então, eu vou chamar de z, certo? Então, 4 elevado a x é igual a z. Quando eu for fazer essa substituição, eu vou transformar isso numa coisa que a gente já conhece, tá? 4 elevado a x é a mesma coisa que z, né? A gente definiu isso agora. Como aqui tem esse 2, eu vou repetir aqui o 2. Então, fica z ao quadrado. Mais 7, que é igual a 8, que multiplica 4 elevado a x. Só que quem é o 4 elevado a x? É o nosso z, né? Então, consertando aqui, né, organizando, esse 8z ele vai passar aqui negativo e o 7 apenas repete. Olha só que interessante. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né, como é que resolve, né? Isso aqui é a famosa equação de segundo grau. E para poder resolver isso, a gente vai aplicar o famoso delta, né? Ou então você pode aplicar a ideia de soma e produto. Aqui a gente vai ter z', né? E z duas linhas, né? A gente está trabalhando na variável z, né? Então, quais são os dois números que somando dá 8 e que multiplicando vai dar 7? Só tem uma opção, né? Ou ele é 1 e o outro é 7. Se eu somar 1 mais 7 dá 8,
Se eu multiplicar 1 vezes 7, vai dar 7. Pronto, a gente já resolveu a equação de segundo grau, né? Se vocês quiserem aplicar o delta, fiquem à vontade. Também vão encontrar a mesma resposta. Só que o seguinte, não acaba aqui, porque aqui o que foi que eu encontrei? Eu encontrei a variável z. E lembra que no início a gente está trabalhando com a variável qual? A variável x, né? Então, a questão não termina aqui. Eu tenho que encontrar o x. Então, para isso, eu vou substituir na expressão aqui que eu utilizei, né? Então, a gente chama de 4 elevado a x era igual a z. Eu tenho quantos z's? Eu tenho 2, né? Então, vou ter que fazer isso duas vezes. Primeiro z é 1. Então, a gente tem 4 elevado a x igual a 1. Para poder resolver isso aqui, a gente já sabe. Tem que igualar a base. Como aqui é 4 e aqui é 1, qual é a potência que eu coloco no 4 e vai dar 1? Só pode ser 0. Então, aqui é 4 elevado a x, que é igual a 4 elevado a 0. E agora eu posso cancelar. Então, aqui a primeira resposta para o x é 0. Eu vou fazer agora a mesma coisa com o outro z, né? 4 elevado a x é igual a 7, né? Que foi o nosso segundo z, né? Que a gente encontrou aqui. Só que nesse caso, galera, a gente tem um problema, né? Porque aqui é 4 e aqui é 7. E não tem forma nenhuma de transformar o 4 em 7 ou vice-versa. Então aqui eu não posso sair daqui. Ou seja, a questão, como ele quer o x inteiro, né? O x inteiro, então eu não posso continuar mais aqui. Então nesse caso não existe solução inteira, né? Não existe solução inteira, porque nesse caso, galera, a gente para poder resolver aqui, a gente ia ter que aplicar o conceito de logaritmo, né? Isso vocês vão ver no futuro. Então, nesse caso, a gente condensa apenas com a resposta sendo x igual a 0. A alternativa aqui seria a letra A. Finalizando aí, ó, a questão. Obrigado e até a próxima.